Olá, o meu nome é Larissa Blausos e eu sou autora deste PIBIC voluntário que leva o título Os aspectos emocionais dos pacientes na adesão ao tratamento da cirurgia bariátrica, uma revisão integrativa. Então, como coautor, eu tive o Alan César Faria Araújo e como professora orientadora, a professora Gisele Galvão Machineski. Então, este trabalho ele compreende a área das ciências biológicas da saúde e da sub-área da enfermagem. Então, como palavras-chave, eu tive a saúde mental, obesidade mórbida e cirurgia bariátrica. Então, a causa da obesidade é muito discutida e complexa, apresentando um caráter multifatorial. Então, ela envolve fatores históricos, ecológicos, políticos, socioeconômicos, psicossociais, biológicos, psicológicos e culturais. Então, contudo, nota-se, em geral, que os fatores mais associados são os fatores biológicos, que têm relação com o estilo de vida da pessoa. Então, para que a pessoa realize a cirurgia bariátrica, ela precisa, se encaixar em alguns critérios, como, por exemplo, ter um MC acima de 40 e possuir alguma doença associada à obesidade há ao menos 5 anos, e que com a realização da cirurgia bariátrica, essa doença vai desaparecer ou ter uma significativa melhora, como, por exemplo, a hipertensão arterial ou a diabetes mellitus. Então, além das questões físicas, o paciente que ele for submetido à cirurgia bariátrica, ele também deve passar por uma rigorosa avaliação com vários outros profissionais, entre eles, como, por exemplo, endocrinologista, nutricionista e psicólogo. Então, a avaliação psicológica, ela é extremamente importante para observar se o paciente ele está apto para passar por essa transição. Porque como a cirurgia bariátrica é um momento de grande transformação na vida da pessoa que adere, então o acompanhamento psicológico ele é aconselhável em todas as fases do processo, Então, por isso, foi observado que o paciente obeso ele traz consigo psicopatologias associadas à obesidade antes mesmo de se submeter à cirurgia bariátrica. Então, assim, esses sentimentos antigos, unidos aos novos sentimentos decorrentes deste processo, se não forem analisados e tratados corretamente, ele pode vir a contribuir para a manutenção da doença. Então, os objetivos. O geral foi conhecer os aspectos emocionais dos pacientes na adesão ao tratamento da cirurgia bariátrica e específicos, conhecer as publicações que demonstram sobre a obesidade, aspectos emocionais de pacientes pré-bariátricos. Então, os materiais e métodos. Trata-se de uma revisão integrativa que foi seguida as seguintes etapas. Então, 1, elaboração da pergunta norteadora. 2, busca ou amostra na literatura. 3, coleta de dados. 4, análise crítica dos estudos incluídos. 5, discussão dos resultados. E 6, apresentação da revisão integrativa. Então, para o levantamento bibliográfico, foi utilizada as bases de dados Cielo e a Biblioteca Virtual da Saúde. Além disso, os estudos foram organizados em quadros sinópticos, e identificados com autor, título, ano de publicação, periódico, objetivo, metodologia e principais resultados, e também foram classificados quanto ao nível de evidência. Então, a pergunta norteadora foi: quais são os aspectos emocionais observados em pacientes que aderem à cirurgia bariátrica? Contudo, na busca das publicações nas bases de dados, identificou-se poucos artigos relacionados ao tema. E com isso, eu utilizei os descritores, aspectos emocionais e obesidade mórbida, cirurgia bariátrica e saúde mental, avaliação psicológica e obesidade, cirurgia bariátrica e obesidade e emoções. Então, as bases de dados utilizadas foram o Cielo, a BVS, como já citei anteriormente, e como filtros eu selecionei artigos completos em português, publicados após 2001 até fevereiro de 2023. Então, dessa forma, foram incluídos também teses na pesquisa, devido à carência de material disponível. Então, durante as pesquisas, foram utilizados mais de um descritores, como eu já falei anteriormente, e ao todo, então, foram encontrados, no Cielo, 59 artigos, e quando eu utilizei os filtros, eles caíram para 43. Já na BVS, eu obtive 117 artigos e com os filtros 74. Então, após a leitura dos títulos e dos resumos,
Na Cielo foram selecionados 7 artigos e na Biblioteca Virtual da Saúde 3, totalizando 10 artigos. Então, após, né, a seleção desses artigos, eles foram organizados em um quadro sinóptico, né, e também quanto ao seu nível de evidência. Como resultados, eu elenquei, né, 2 classificações. Então, a classificação 1 foi a avaliação psicológica, né, em pacientes obesos e submetidos à cirurgia bariátrica. Então, os fatores neuropsiquiátricos identificados na avaliação psicológica muitas vezes implicam na etiologia, agravamento ou manutenção da obesidade. Então, na avaliação psicológica pré-operatória, ela tem como objetivo identificar fatores psicossociais de risco, né, que vai buscar, então, a prevenção ou até mesmo realizar intervenções clínicas, se necessário, que possam vir a influenciar na realização do procedimento e até mesmo no pós-operatório. Então, há situações em que algumas condições clínicas identificadas na avaliação psicológica acabam até mesmo contraindicando a cirurgia bariátrica, como, por exemplo, o uso ativo de substâncias ilícitas, transtorno psicótico descompensado, alguns déficits cognitivos, transtorno grave de personalidade, pensamento suicida, entre outros. Mas entre os mais observados foram, então, o transtorno de compulsão alimentar periódica, a síndrome do comer noturno, hiperfagia associada a estados ansiosos e depressivos ou ao estresse e uso de medicações associadas com ganho de peso. Transtornos como de humor, ansiedade, depressão, bulimia nervosa e ao uso de substâncias. Então, um fator importante, né, a ser abordado na avaliação psicológica é em relação às expectativas que o paciente possui com a realização daquela cirurgia, né? Então, visto, né, que metas, por exemplo, pouco realistas e frustrações podem diminuir a adesão ao tratamento, né, e, consequentemente, o resultado, né, ocasionando, assim, um mau prognóstico. Então, a grande maioria dos pacientes, né, eles têm como objetivo melhorar suas funções físicas, clínicas, funcionais e sociais após a cirurgia bariátrica. Então, eles acreditam que, né, que com a realização do procedimento, eles vão ser bem vistos, né, pela sociedade. Então, contudo, nem todos os pacientes, né, possuem resultados positivos, né, ou acreditam que a cirurgia vai ser algo milagrosa. E quando isso não ocorre, né, eles acabam reganhando peso ou tendo, né, as suas frustrações, o que pode desencadear também novos aspectos emocionais nesses pacientes. Como tópico 2, eu elenquei o impacto psicológico e psiquiátrico da obesidade e sua influência na cirurgia bariátrica. Então, a procura dos pacientes pela cirurgia bariátrica, né, além da redução do peso, também ter qualidade de vida, né? Contudo, né, as expectativas criadas, né, com a possibilidade de realização do procedimento vão além da redução de peso, o que contribui, né, para uma difícil adaptação, principalmente quando envolve fatores psicológicos e distorções acerca do tratamento. Então, a obesidade ela pode ser classificada em critérios psicológicos, caracterizada pelo excesso de ingestão alimentar em resposta a reações emocionais, podendo, por exemplo, estar associada à discriminação, preconceito, o empobrecimento social, né, no qual considera as pessoas obesas inferiores. Então, esse desamparo, né, alimentar mais o risco do desencadeamento de quadros psiquiátricos, como a depressão, transtorno de ansiedade, o abuso de álcool, drogas e transtornos alimentares. Então, a pessoa, né, quando ela come em grande quantidade, geralmente ela tem dificuldade de lidar em situações de raiva do cotidiano e acaba descontando, né, aquela situação na comida. Então, os artigos estudados, eles demonstram que as alterações psicopatológicas encontradas nos obesos são frequentemente consequências e não causa da obesidade, apesar de poder haver uma relação entre elas. Então, né, de forma geral, eu pude concluir que foram observadas variáveis psicológicas, né, como ansiedade, depressão, baixa autoestima, transtorno de humor, bulimia e uso excessivo de substâncias, entre outros. Então, os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica apresentaram uma consistente melhora da qualidade de vida, como a redução do peso e melhora dos fatores psicológicos. Contudo, os pacientes que tiveram suas expectativas frustradas e não receberam
acompanhamento psicológico adequado, não tiveram sucesso com a realização, né, da cirurgia. Então, o estudo teve como limitação a pesquisa em artigos em português e se coloca como introdução a novas análises sobre a temática. Então, quero agradecer a minha orientadora, a professora Gisele Calvão Machineski, e a UniOeste pela oportunidade. E aqui são as minhas referências.